E temos aqui mais managers, não é assim, Rui Miguel Coelho? Ouvi dizer que temos aí mais managers. É verdade, Paulo, é verdade. Boa noite a todos. Estamos aqui de volta. Estava aqui a pensar que o nível de energia das reuniões de mesa é como estarmos um dia inteiro no GoPro a ouvir o Eric Core, porque é tanta energia vossa que é impossível nós ficarmos iguais. Então, já estamos. Eu, pessoalmente, lido menos bem com estes jet lags de muitas horas de diferença, são 8 horas de diferença. Estava aqui ainda a recuperar. Hoje foi o dia onde já estabilizei. E estava impossível, quando vi que hoje havia uma reunião também de managers, era impossível não estar aqui presente. Primeiro para vos abraçar a todos, parabéns a todos pelas histórias. Eu conheço praticamente toda a gente que falou, a Patrícia que acabei de ouvir, a Isabel Coelho, que conheci quase há 2 anos numa reunião, se não me engano, no Porto. Lembro-me bem da história dela, do transplantado, que era difícil, lembro-me bem da frustração dela a dizer isto é tão bom, eu não posso usar para já. Fico feliz muito pela recuperação dela, a Elsa, que ouvi aqui também, e todas as pessoas, sem nomear mais pessoas individualmente, parabéns a todos, sem exceção. E aquilo que me fica mais no ouvido é: eu não posso ficar calado, não posso ficar calado. É impossível, não dá para ser agente secreto quando esta tecnologia nos toca à porta. Antes de apresentar aqui o menos, queria só dizer queria só contar uma pequena história que aconteceu agora na viagem de Las Vegas para Lisboa. Eu estava no avião, depois de dormir um pouco, e fui à parte de trás do avião para beber uma água. E curiosamente, uma das hospedeiras perguntou-me o que era isto que eu tinha na mão, não é? E vocês já sabem a técnica, explicar um bocadinho. Eu disse-lhe que me dava muita energia e que ficava com vontade de ajudar toda a gente. E ela pegou na dica e disse: Então você pode me ajudar a recolher as garrafas de plástico no avião. Então, pôs-me a trabalhar. Eu falei depois no final com a chefe do pessoal de cabine, que disse que não se lembrava já há muito tempo de alguém que se tivesse voluntariado para ajudar as hospedeiras de bordo a fazer as tarefas normais, básicas, recolher o plástico, o lixo, o resto das refeições. Eu fiz aquilo com uma alegria tão grande e com o pets na mão. Eu não sei se alguém gravou, eu tinha pedido ao Vítor Pereira para gravar, depois mando se houver, porque esta é a energia que dá o X39, que é nós podemos partilhar com toda a gente, independentemente da circunstância, seja a altitude que tivermos, partilhamos com toda a gente. E a verdade é que também nos muda a nossa vida. Como também mudou a vida do meu convidado, tá, que novo manager, uma estrela, eu acho que vocês também já ouviram falar, se chama João Folgado, tem apenas 30 anos, é um rapaz incrível com uma energia extraordinária de Coimbra e que eu acho que vai fazer história também, não é apenas aqui na empresa, na indústria. O João é uma pessoa muito generosa com o seu tempo, com a sua energia, mas também alguém que prova que, mesmo sendo mais novo, como o João é, 30 anos, que tem o caminho todo pela frente, que ele pode ser um ícone para nos ajudar a nós, todos aqui na Lifewave. Eu não sei quem é que tem 30 anos, está aqui na sala, ou quem é que já gostava de ter outra vez 30 anos, se calhar é mais assim. Mas o João representa para mim, pessoalmente, aquilo que é a ambição de nós podermos envolver a camada mais nova, abaixo dos 35 anos, que, tal como nós, precisam muito de 89, porque eles precisam ser também, como nós, uma cápsula do tempo. Aquilo que o Cidadão faz é ajudar-nos a ter mais tempo, mais energia, mais vida, mais longevidade, com saúde para podermos viver. Então, eu queria dar os parabéns aqui ao novo manager, ao João, e obviamente passar-lhe ele a palavra, porque eu acho que ele tem uma palavra importante para nos dar. Não é, João? Olá, muito boa Acho noite a que todos. aí está, João. É, é exatamente isso que tu acabaste de dizer, Rui Miguel, porque apesar de eu já ter, de alguma forma, algum tempo nestas andanças, por assim dizer, e quando digo nestas andanças, refiro-me ao network marketing, àquilo que todos nós fazemos enquanto atividade, enquanto indústria, mas sobretudo em termos de aprendizagem. Porquê? Porque eu estou nisto, neste caso na LifeWave, estou nisto com o meu pai, embora cada um faça o seu negócio, estamos nisto juntos. E porquê? Porque eu há cerca de 6 7 anos atrás juntei-me a ele nesta aventura. O meu pai já trabalha nesta indústria há cerca de 18 anos. E eu juntei-me a ele e fui dando os meus primeiros passos, acompanhando aquilo que ele fazia. Fui aprendendo, foi um processo. Acima de tudo, foi um processo em que nos primeiros tempos foi tudo muito à base de aprendizagem, de começar a rodear e a perceber todos os meandros desta indústria que eu hoje
deixem-me dizer-vos que considero de tudo aquilo que foi vendo, porque o meu fascínio não tinha só a ver com o network marketing em específico, mas sim com o empreendedorismo. E eu percebi desde cedo, desde cedo que a minha carreira ia envergar por aí. Que eu queria ser um empreendedor, queria fazer alguma coisa que estivesse relacionada com isso, e esses, efetivamente, como eu estava a partilhar convosco, foram os meus primeiros passos. E esse tal processo teve a ver com isso, com muita aprendizagem, começar-me a rodear, de tudo aquilo que é o empreendedorismo em si, depois, mais especificamente, no marketing de rede. E ao longo destes últimos anos fui tendo as minhas aventuras, as minhas experiências, e até que há sensivelmente há pouco menos de um ano, eu e o meu pai decidimos fazer a experiência, porque o Rui Miguel já andava a falar connosco, nós tínhamos os nossos outros projetos, e o Rui Miguel já andava a falar connosco há cerca de 2 anos, até que chegou a nossa altura de lhe dizermos que sim, e decidimos fazer uma experiência com o produto, e tudo começou aí. A experiência é essa foi a primeira decisão que tomámos, ou seja, não vamos comprometermos com nada, não vamos abraçar o projeto, sem antes termos uma experiência pessoal e percebermos exatamente como é que funciona tudo isto, não só a empresa, o produto e toda a ciência que está por trás disso. Nós rapidamente ficámos com uma curiosidade muito grande a esse nível, mas para nós, faltava isso, faltava termos o nosso próprio testemunho pessoal e depois os nossos testemunhos pessoais em termos de pessoas, que nos são mais próximas, família e por aí fora. Acontece que tomamos essa decisão os dois, ok, vamos fazer uma experiência, vamos pesquisando, fazer a nossa pesquisa, as nossas análises, vamos fazer a tal experiência com o X39 e ao longo de algum tempo, com a informação que reunirmos, tomamos a nossa decisão. Pronto, e assim foi. O que é certo é que, mesmo antes disso, uma das coisas, para além da boa insistência do Rui Miguel para connosco durante estes últimos 2 anos, uma das coisas que eu diria que foi o nosso principal e o nosso primeiro empurrão para realmente olharmos com olhos de ver para a Lifewave e para o X39 foi tudo aquilo que nós percebemos que se passava neste universo, em termos de testemunhos, acima de tudo, de histórias, e o que nos impressionou foi isso, nomeadamente ao meu pai, como eu já vos disse, ele esteve em várias empresas nesta indústria já, e ele, nos seus 18 anos de atividade, disse que nunca tinha visto uma empresa com tantos testemunhos, de tantas pessoas, tantas situações tão diferentes, e isso foi uma das coisas que nos cativou mais no início e que nos fez parar e pensarmos, ok, temos que olhar para isto, temos que perceber realmente o que há aqui. E então, tudo isso para nós soava muito bem em termos de teoria, sobretudo, ou seja, todas as histórias que nós ouvíamos, os testemunhos, realmente isso foi aquilo que teve mais impacto para nós no início, e depois a forma como se falava do X39, aquilo que era o X39, como funcionava, isso soava tudo muito bem. Mas faltava realmente essa experiência prática na nossa vida. E então, voltando onde eu estava, realmente iniciámos esse processo os dois, de experimentação do produto. E no início não sentimos grandes diferenças, felizmente, até ver nós somos pessoas saudáveis, tanto eu como o meu pai, embora tenhamos idades completamente diferentes, e claro que isso sim é um fator que faz diferença, nunca tivemos situações de saúde, nada de especial até hoje. E então, no início, não sentimos grande diferença, mas eu agora, após 7 meses de utilização, desde que começámos, eu posso facilmente vos digo as diferenças que eu senti pessoalmente, olhando para trás, aquilo que era o João antes do X39 e aquilo que sou eu agora, em termos sobretudo de energia física e mental. E o meu testemunho pessoal tem a ver, acima de tudo, com a minha energia física, ou seja, eu sou uma pessoa muito ativa em termos de desporto, treinos, eu treino todos os dias. E a grande diferença que eu sinto do agora para antes de começar a usar o X39 tem a ver não só com a minha preparação para os treinos, mas sobretudo com a minha recuperação. Eu posso dizer que eu há 7 meses atrás, nessa altura, eu fazia treinos intensos, treinos de ginásio, e chegava ao final desse dia com mazelas, com alguns desconfortos, etc., consequências ainda daquele treino. Eu hoje faço treinos tão ou mais intensos e inclusive com mais regularidade porque também me sinto mais ativo e com mais energia para isso. E eu ao fim de uma hora saio do ginásio, quando faço realmente esses treinos mais fortes, mais intensos, e ao fim de uma hora, pouco mais, estou bem, estou normal. Portanto, isso claro que
é uma coisa que se depois acaba por se repercutir em todos os aspectos da minha vida, porque é aquele ciclo que vocês sabem. Sinto-me com mais energia. Comecei a perceber, isto foi um daqueles benefícios que senti mais recentemente. Comecei a perceber que estava a dormir melhor também. E tudo isto se torna aquele ciclo muito positivo que faz toda a diferença, como é óbvio, apesar de eu ser uma pessoa nova e saudável, ainda assim, potenciar aquilo que eu já tenho de bom e que já tenho a funcionar bem faz toda a diferença em termos da minha saúde e de bem-estar, porque lá está, se eu já me sentia bem, se já me sentia com energia, sentir-me bem e sentir-me com mais energia nunca é demais. Portanto, eu abro sempre as portas a isso e foi essa diferença efetivamente que o X39 teve na minha vida e que eu reconheço que cada vez coisas às vezes muito que no início parecem muito subtis, coisas disfarçadas, mas que eu vou percebendo realmente o que isto está a fazer dentro de mim, no meu organismo, e sei que ao longo do tempo é normal aperceber-me de cada vez mais coisas. Porque há situações mais específicas que têm acontecido assim. Eu, por exemplo, paro às vezes para pensar, eu nunca mais tive isto, ou eu nunca mais senti aquilo. Esse tipo de episódios têm acontecido também. E isto é a minha experiência pessoal. Depois, em termos de desenvolvimento do negócio em si, e aquilo que para mim era tão ou mais importante que a minha experiência pessoal, porque eu, como vos disse, também não estava à espera de sentir nada do outro mundo, pelas minhas circunstâncias de vida, pelo saudável que eu sou e tudo mais. E como se isto que eu não tivesse sentido já não fosse nada do outro mundo, porque para mim acho que é uma coisa que por si só já faz toda a diferença. Mas para mim, tão ou mais importante que isso era realmente perceber, ou seja, uma coisa para mim eram os testemunhos das outras pessoas, as histórias das outras pessoas, e como é óbvio, eu acreditava naquilo tudo que via, mas eu até costumava comentar isto com o Rui Miguel, que é. Eu sabia que para mim ia fazer o clique, ia realmente mudar o chip, ia ser o ponto de viragem quando eu próprio começasse a ter essas minhas histórias, esses meus testemunhos pessoais. E assim foi. Claro que nós, nesta fase inicial, como eu vos contei, pouco ou nada partilhámos no início, porque queríamos primeiro tirar as nossas conclusões. À medida que fomos fazendo a nossa experiência, fomos também dando a pessoas próximas de nós, sobretudo, a experimentar. Até que com o tempo, lá está, e tudo começou a acontecer de uma forma mais fluida, mais natural, com o tempo começaram a aparecer esses casos. E esse tal dia, o dia D para mim, o tal ponto de viragem aconteceu agora há relativamente pouco tempo e teve a ver com com o meu crescimento e com a minha ascensão a manager, neste caso, porque chegou aquele momento em que eu andava a partilhar os adesivos com várias pessoas e comecei a ter aqueles testemunhos incríveis que eu considerava que eram incríveis, aqueles primeiros que eu comecei a ouvir no início de tudo isto, e comecei a ter esses próprios testemunhos, mas não eram testemunhos em que eu ligava ao computador, abria um link qualquer e via um vídeo. Não. As pessoas começaram efetivamente a dirigir-se a mim, a dizer-me coisas que eu, desde sempre, desde que comecei a olhar para isto, ouvia outras pessoas a dizer e que me impressionou. Nomeadamente, nós sabemos que e isto fala-se daqui várias vezes na nossa comunidade, fala-se da questão da responsabilidade social, e eu hoje sinto mais do que nunca a importância disso e o quão é importante esse nosso propósito e missão aqui, porque realmente tem a ver com aquilo que eu vos vou dizer a seguir, que é quando nós falamos em situações de transformação de vidas e tudo mais, não é em vão e não é nenhum clichê. E não é de ânimo leve que se fala disso aqui. E eu finalmente percebi isso porque eu ouvi com os meus próprios ouvidos, vi com os meus próprios olhos, pessoas que chegaram ao pé de mim e disseram-me isso, basicamente por outras palavras. Eu posso-vos dar um exemplo, de um caso mais recente que aconteceu nesse sentido, que foi a mãe de uma amiga nossa, de família, que já tem, salvo erro, 87 anos, ou seja, uma determinada idade, é a Dona Maria, e ela andava aflita há imenso tempo dos joelhos, porque tem os dois joelhos muito inchados, não se percebem o que é que aquilo é, ela já experimentou tudo e mais alguma coisa, e eu, por ser uma amiga de família, eu e a minha mãe sempre fomos acompanhando este processo da Dona Maria de perto. E o que é facto é que a Dona Maria era um bocado teimosa no sentido de que não bebia água. Pronto, ela não bebia água e eu fartava-me de lhe dizer: Dona Maria, eu quero muito fazer esta experiência consigo, quero muito que a Dona Maria use os adesivos, mas tem que começar a beber água. E foi de tal maneira que nós a convencemos, a realmente começar a beber água. E só nessa altura é que eu comecei, é que eu lhe dei os adesivos, fiz esse compromisso para com ela, que ela me garantia que continuava a beber água e que então eu sim lhe ia dar alguns adesivos para ela experimentar.
E assim foi, porque foi o que eu lhe disse. Eu não lhe vou estar a dar os adesivos, em vão, porque a água realmente faz toda a diferença. E eu quero mesmo, nós queremos mesmo ajudá-la, tentar arranjar qualquer coisa que possa, para além de tudo aquilo que a Dona Maria já experimentou, possa realmente fazer alguma diferença, mas é só preciso que a Dona Maria faça esse pequeno esforço. Assim foi, ela comprometeu-se comigo nesse sentido, e o que é certo é que ao terceiro dia a Carla, que é a filha, liga-nos a dizer que a Dona Maria parece que assim de repente se sentiu significativamente melhor em termos de dores. E porquê? Porque o estado atual da Dona Maria era muito simples. Nós íamos lá à casa com regularidade e nós chegávamos lá à casa e ela, pura e simplesmente, praticamente não vivia sem estar sentada. Ela só estava bem sentada. Depois de quando tinha mesmo que se levantar, gostava-lhe imenso de levantar e dar os primeiros passos, depois disso então nem se fala. E aquilo que é uma senhora que eu sempre me habituei a ver, uma senhora alegre, bem disposta, muito brincalhona, nestes últimos tempos, e também com a vinda do frio e etc., ajudou a piorar essa situação. Nestes últimos tempos, sempre que íamos lá à casa, ela estava sentada no sofá, quietinha, cabisbaixa, porque estava sem aquele ânimo normal dela, sem aquele entusiasmo, porque realmente andava aflita. Isto continuando, ao fim do terceiro dia, a Carla liga-nos, foi o primeiro feedback que tivemos, a dizer que ela estava muito melhor das dores, e para aí ao quinto dia, ao sexto no máximo, liga-nos outra vez a dizer que foi o primeiro dia em que a Dona Maria não sentiu dores. Por isso simplesmente não sentiu dores. A partir daí, do sexto dia para. Ela fez agora. Eu, inclusive, estive lá em casa delas ontem porque estive a ajudá-las a fazer encomenda, porque elas vão fazer mais 3 meses no mínimo. E ela está a fazer agora um mês e pouco. E desde esse sexto dia, desde o primeiro dia em que não sentiu mais dores, nunca mais teve dores até hoje. E ela, na brincadeira, até já lhe disse que um dia destes tem que ir lá roubá-la para um evento nosso, para ela ir dar um testemunho, porque é incrível, é Pode ser incrível. agora em Coimbra, não é, João? Pode ser já agora neste domingo em Coimbra. Eventualmente, eu não sei se será um bocado inapropriado e porquê? Porque sempre que eu lhe pergunto como é que estão os joelhos dela, a primeira coisa que ela faz é baixar as calças. E Mas, então, mas, para mostrar os joelhos, porque os joelhos realmente estavam muito inchados, os joelhos estão a começar a desinchar, e ela toda contente de baixar as calças, porque connosco tem essa confiança, e o meu receio é isso, é levá-la para um evento e ela baixar as calças à frente de toda a gente. não tem problema, João. Pode ir na mesma. É só, a questão é só mesmo essa, mas claro que sim, que a ideia é essa, porque ela por isso simplesmente o que faz é, ela, como eu vos disse, ela só estava bem sentada, não mexia as pernas, ela agora põe-se na brincadeira, levanta-se logo, e é aqui que eu quero chegar, porque a grande mudança para mim foi, e foi realmente isso que mudou tudo. E eu estou-vos a falar de um caso isolado porque foi o caso que teve mais impacto para mim até agora, mas não foi o único. Mas foi depois deste período todo, o dia em que nós chegámos lá à casa, já estava ela numa fase avançada da utilização, em que realmente não tinha dores. Nesse dia, nós entramos lá em casa e ela levanta-se. Eu já não via aquela senhora a levantar-se há imenso tempo, porque nós chegávamos, ela estava sentada no sofá, nós tínhamos que baixar para abraçar. Ela, neste dia, levantou-se e veio ao nosso encontro e deu-nos um abraço gigante, fartou-se de nos agradecer. E basicamente disse-me uma coisa que, por outras palavras, que transformei a vida dela, porque ela disse: Eu sou uma pessoa diferente. Ah, e pronto, eu quando ouvi isso, foi aquilo que eu senti e aquilo que eu sempre disse ao Rui Miguel, para mim, aquele dia, aquele momento, fez toda a diferença. Porque isso para nós, eu sei que para qualquer um de nós aqui, isso não tem preço, isso é verdadeiramente impagável. O peso, aquele peso todo que realmente esta responsabilidade tem, esta responsabilidade social tem, ganha esse peso quando nós assistimos e presenciamos uma situação destas. E pronto, e foi isso que ela me disse. Depois ela na brincadeira põe-se a dar pontapés no ar, a mexer as pernas, a mostrar e não sei o quê, e diz, eu já não fazia isto há não sei quanto tempo, pronto, coisas assim do género. Mas efetivamente, para mim foi isso que aconteceu. Ela não sei se estará presente agora no nosso evento de domingo, no sábado, para dar o seu testemunho, mas vai estar outra pessoa, pessoa essa que também tem um testemunho incrível. E eu lembro-me de a determinada altura dizer ao Rui Miguel: eu estou neste momento, eu não estou preocupado em desenvolver o negócio, em, em olhar muito para os números, em falar muito a esse nível, mas a minha única preocupação é ter o meu próprio grupo, a minha própria carteira, por assim dizer, de testemunhos. E eu vou trabalhar nesse sentido. Eu não vou estar a trabalhar
olhar muito para o plano de compensação e para os rankings e etc. Porque este ranking, esta minha ascensão a manager, aconteceu dessa forma. Aconteceu quando eu mudei o meu mindset e a minha maneira de estar, a minha postura em relação a isso. É só essa a minha preocupação agora, é partilhar, como o Paulo se farta de dizer e muito bem, todas as semanas, que é, nós só temos que nos preocupar em partilhar isto com pelo menos 5 pessoas diferentes, 5 pessoas novas por dia. E é isso, e feito desta forma, tudo acontece com uma leveza, tudo acontece de uma maneira super natural, porque realmente, quando nós ouvimos uma coisa como eu ouvi da Dona Maria a dizer-me, como assim estar calado a seguir a isso? Como é que é possível uma pessoa, por simplesmente, não falar isto com toda a gente? Eu agora dou por mim. Eu agora, pronto, faço isto, é a minha vida, é o meu estilo de vida neste momento, é o meu dia a dia. Eu agora dou por mim na rua, eu, se vejo alguma pessoa, se ouço alguma pessoa a queixar-se de alguma coisa, se vejo alguma pessoa a cochear, eu vou lá. E claro que o que eu vos quero dizer com isto é que nem sempre foi assim, no início não era assim, porque eu próprio tive as minhas questões, as minhas hesitações e tudo mais, as minhas dúvidas, mas eu agora sou o primeiro, basta-me ver uma pessoa a cochear um bocadinho e eu vou abordar aquela pessoa. Vou-lhe perguntar o que é que a pessoa tem, qual é que é a gravidade da situação e vou-lhe dizer que tem algo que pode ajudar. Porquê? Porque depois de eu ver uma Dona Maria, depois de ver estes testemunhos que estão a começar a aparecer, estes nossos testemunhos que eu vos estou a dizer, é impossível nós guardarmos isto só para nós, pronto, é inevitável. E esta, eu posso-vos dizer que não só foi, para mim, foi aquilo que foi mais determinante, foi a minha grande transformação até agora, desde que começámos a Life Wave, e eu sei que foi até agora e vai ser daqui para a frente, o tempo que for, o tempo que cá estivermos, que eu espero e sei que vai ser muito tempo, mas que isto vai ser sempre, vai ser aquilo que vai estar sempre presente e que não me vai fazer parar mais, porque é inevitável. Eu acho que cheguei àquele ponto em que mesmo que eu quisesse, não conseguia parar, não conseguia calar-me. E eu sabia e dizia mais uma vez ao Rui Miguel que quando isso acontecesse eu me ia tornar imparável e pronto, e está a acontecer de uma forma natural, sem eu praticamente falar do negócio, mas sim falar destes casos, falar de como isto pode ajudar as pessoas e, e basicamente é isso. O meu trabalho no dia a dia é numa de partilhar aquilo que eu fiz aqui convosco, é aquilo que eu faço com as pessoas e é isso que está realmente a dar frutos, que está a dar os maiores resultados. E foi esta a aprendizagem que eu tirei disto tudo, destes últimos tempos. Peço desculpa, e é isto que eu vou levar sem dúvida aqui para a frente e em que vou insistir cada vez mais porque é tão simples quanto isso, na verdade. Isto ajudou-me a descomplicar tudo aquilo que podia parecer mais complicado, mais complexo em termos do produto, em termos do negócio, o que quer que seja. Isto ajuda-me por isso simplesmente a fazer isto da maneira como eu sempre sonhei fazer e da maneira como mais tinha significado para mim. Uau, estou maravilhado com estes testemunhos. Isto é uma aula, né? Hum, Esta questão dos managers é uma aula científica que mistura responsabilidade social. João, aquilo que tu disseste é verdade pura. Eu, no primeiro ano, eu não estava interessado em fazer um negócio, até porque eu estava noutra empresa também, e fui partilhando esta responsabilidade social naturalmente, e foi assim que nasceu, né? O nosso negócio, que hoje é considerado nos últimos 2 anos, atingimos o maior cheque da Europa. Mas o que é que isso representa, ter o maior cheque da Europa? É a quantidade de vidas que nós mudamos. É incrível, é exatamente. incrível. Eu estou assim, assim arrepiado aqui a ouvir a reunião dos managers. Estou de facto impressionado. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns a todos os managers. Eu não sei se está aqui mais algum novo. Mandaram-me agora aqui uma mensagem que a Amanda também é uma nova manager. Armanda, e a Célia Duarte. Se elas estiverem aqui na sala e puderem ligar o micro, que é tanta gente, a gente, Rui, qualquer dia vamos estar aqui pela noite dentro. Eu acho maravilhoso porque isto dá uma energia, dá-nos, eu falo por mim, mas falo por Paulo provavelmente e falo por toda a gente. Esta é a grande razão pela qual nós começamos tudo há 3 anos atrás. Eu não me canso de dizer que nós fomos turistas em Los Angeles e em Miami quando em setembro de 2022 e não estávamos à procura de nada. Eu acho que foi isto que nos encontrou a nós. Foi o projeto que entrou, aterrou. Estão a ver? Estávamos nós a passear, aterrou literalmente nas nossas pernas e nós dissemos: como é que nós podemos negar a evidência, podemos levar isto para a frente? Então, eu acho que ainda hoje fico. A palavra certa é arrepiado, é mesmo. É como é que é possível que de um sim muito, vá lá, naivo, muito ingênuo, mas muito mesmo ingênuo.
que eu dei naquele dia, com a Gina e com o Steve. O Paulo não podia entrar, a Liliana fugiu para a piscina, não queria ouvir falar, e o Steve disse: Eu vou-te ajudar. E a Gina disse: Miguel, tens uma coisa absolutamente de luz nas mãos, ajuda-nos também partilhar esta missão na Europa. E foi assim que tudo começou, com muita ingenuidade, com muito pouco conhecimento, mas com um espírito de querer ouvir-vos. E estamos aqui 3 anos depois. Eu acho que não podia, nem eu, nem o Paulo, nem a Eliana, sentir que estávamos tão bem entregues nas vossas mãos e que um dia vocês iriam todos deixar-nos de boca aberta com tantos testemunhos. É absolutamente extraordinário. Eu acho que o João, Paulo, acho que o João ainda quer dizer qualquer coisa. É isso, João? Olá, Com João. uma levantada? Eu queria só mesmo acrescentar uma coisa muito rápida, para não quero tomar muito mais do vosso tempo. Já agora dizer que, graças a vocês por isso, por aquilo que tu acabaste de dizer, Miguel, a vocês, a ti, ao Paulo, à Lidiana, por terem trazido isto até nós, porque realmente vocês foram os grandes responsáveis pelo início desta onda que nós todos estamos a criar hoje em dia, deste movimento. Portanto, vamos estar sempre, como é óbvio, gratos a vocês mesmos por essa razão. O que eu queria dizer era. Só que eu, sem vos convidar, já vos falei disso, efetivamente, do evento que nós vamos realizar aqui em Coimbra no domingo. Mas sim queria passar a fazer um convite um bocadinho mais formal agora e dizer-vos só que para nós acabarmos, esse era o objetivo, para acabarmos o ano em força e em beleza, queríamos fazer um último evento do ano e esse evento vai acontecer cá, domingo, a partir das 13h30, no Seminário Maior e vai ser uma sala especial, uma sala diferente, do Seminário Maior, porque a ideia, também por ser uma época natalícia, a nossa ideia era fazer um evento, um convívio mais acolhedor, mais familiar. E no final do evento vamos inclusive a ter um momento de partilha, de convívio, em que vamos ter um lanchinho de Natal também, com aquelas coisas boas que que todos vocês sabem. E, e pronto, o meu convite é esse para que todos os brand partners, todos os managers estejam lá presentes connosco, para não acabarmos em força e em beleza só nós aqui desta zona, mas para que possamos fazer isso em família, todos juntos. E pronto, e vocês já têm a informação que precisam para isso nos grupos e queria só reforçar mesmo essa ideia. É mais. Ó João, deixa-me só acrescentar uma coisa. Eu tomei uma decisão também. Eu vou levar alguns quilos de alimento para doar ao Banco Alimentar aí da zona de Coimbra, Ok. porque faço questão, é uma tradição de Natal que eu tenho com as minhas filhas há muitos anos, e vou levar alguns quilos de arroz, de massa e de açúcar, e convido também os brand partners que se quiserem associar, não importa se são convidados, são brand partners, que podem levar também, enfim, alguns alimentos. Nesta é uma altura sempre muito especial, mas corta o coração ver pessoas que estão em grandes necessidades. Portanto, se alguém quiser juntar-se a nós e levar 1 quilo de arroz, 2 quilos de arroz, 1 quilo de açúcar, coisas não perecíveis que estejam bem embaladas para se poder depois na segunda-feira entregar em mão pelo João e pelo Hernani no Banco Alimentar de Coimbra. Eu faço esse convite também porque não é demais a nossa generalidade e a Life Web dá-nos tanto, dá-nos tanta riqueza pessoal e tanta abundância que eu gostava muito que nós também pudéssemos doar e partilhar para quem mais precisa nesta altura, porque eu acho que também é um dom da abundância, é quem mais dá, mais recebe. Eu sou muito crente, a minha crença vai para além da minha compreensão e eu gostava de todos, quem quisesse ou quem não puder estar, mas mandar e entregar por quem possa estar. É esse também o espírito que nós vamos fazer deste evento, onde o João e o Hernani me convidaram também a estar e onde eu vou partilhar também os 5 grandes ensinamentos do Eric Worre que aprendi em Las Vegas. Portanto, vai ser também esta sessão com um presente bem embrulhado. Vou desfiar aquilo que eu mais aprendi, quero-vos entregar de bandeja para vocês também explodirem o vosso negócio em 2026. Mas um bilhete de entrada pode ser levarem também alguma coisa de alimento para quem mais necessita, está bem? Deixo essa nota também, tenho a certeza que toda a gente se associa e, portanto, lá estarei no domingo com o João e com o Hernani para vos receber a todos. É isso.